Muito bem, estamos aqui no Energy Spotcast, um canal de conteúdo técnico sobre mobilidade elétrica. E a mobilidade elétrica traz uma série de desafios na área de energia, infraestrutura de recarga, infraestrutura dos condomínios, a questão de risco e segurança. E nada mais correto do que trazer uma pessoa, um especialista que tem um amplo espectro de conhecimento em todas essas áreas. Eu estou aqui com Marcelo Valle. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você é, para que a gente possa começar esse podcast. Obrigado, Hélio. Agradeço aí pelo convite. Sou especialista em segurança industrial e controle de emergência. Iniciei minha carreira pelas Forças Armadas, né? Então cursei Ciências Militares e Engenharia Elétrica no Instituto Militar de Engenharia, mas acabei optando seguir pela carreira civil, inicialmente trabalhando na área de informática, mas depois na área de facilities. Trabalhei muito na parte de segurança empresarial, onde eu tive uma formação, né, de gestor de segurança empresarial. Trabalhei muito na parte também de proteção patrimonial, de executivos, investigação, inteligência, e um braço dessas partes de segurança empresarial entra a parte de segurança contra incêndio e emergências. Gostei muito da área de controle de emergência, me desenvolvi muito como gestor de emergências e desastres. Consequentemente, a gente aprende também a parte de segurança contra incêndio e trabalhei um bom tempo, né, como gerente de operações de segurança na parte de bombeiro civil, tá? Inicialmente em algumas montadoras, depois abarcando aí uma grande quantidade de segmentos, né, desde a parte de extração até a parte de entretenimento, transporte. E mais ou menos, vamos botar 3, 4 anos, né, ingressei na carreira solo, né, com uma empresa de consultoria e treinamento para facilitar aí o trabalho das empresas no que tange a gestão de emergência, que é um tema ainda um pouco carente no Brasil. Perfeito. Mas eu estou vendo aqui, você tem aqui 32 anos de experiência nesse segmento em geral, né? Isso, contando... Você é formado em engenharia elétrica, inclusive, pelo IME, tá certo? Pelo Instituto Militar de Engenharia. Sim, na realidade cursei lá, por uma questão, para não poder seguir carreira, eu tive que sair antes da formação, complementei na UERJ, mas basicamente eu nunca exerci engenharia, né? Você foi para a área de segurança. Segurança. Então lá, né, abriu novos horizontes, novos caminhos, novas oportunidades. O que eu aprendi na área de engenharia, né, me ajudou bastante, né, principalmente na parte de segurança contra incêndio, e agora no mundo de eletromobilidade está me ajudando bastante, né? Imagino, né? Questão das baterias, carros elétricos. Inclusive uma formação na área química também de 2º grau que eu fiz no Colégio Militar, lá do Rio de Janeiro, também ajuda bastante. Então, quando a gente fala em eletromobilidade, está falando em eletroquímica. Então a gente junta os dois conteúdos, então isso ajuda bastante a gente falar bastante entender sobre baterias de íons de lítio, enfim. Você também coordena uma comissão na BNT que trata sobre segurança, né, e contra incêndios, tá certo? Isso, uma comissão criada em outubro, né, de 2023, com o intuito de criar normas, né, técnicas para todo esse segmento relacionados à bateria, consequentemente eletrificação. Na realidade é uma comissão que foi criada, né, para abarcar todo tipo de tecnologia que tenha surgido. Hoje nós estamos trabalhando com tecnologia, né, de íons de lítio, mas estamos começando a ter variações de aplicação de nióbio, aplicação de íons de sódio. Já, inclusive, agora lançaram uma bateria sem material anódico, bateria de lítio metálico, bateria quântica e bateria nuclear, que são as tendências de baterias aí no futuro, e também supercapacitores. Então, essa comissão ela está aberta para receber todo esse tipo de tecnologia, e a partir do momento que eles oferecerem riscos, a gente vai começar a tecer os estudos para confeccionar normas específicas. Aliás, vamos pegar um gancho sobre isso. Você já mencionou a questão de baterias. Conta um pouquinho para o nosso público os tipos de baterias que hoje estão presentes nos veículos em geral, principalmente nos veículos leves. E se você puder também falar um pouquinho da evolução dessas baterias, quer dizer, a gente sabe que elas estão evoluindo constantemente.
qual é o estágio atual dessas baterias e para onde você imagina que elas vão? Legal. Bem, baterias são sistemas eletroquímicos, tá? Ou seja, sistemas que já armazenam e geram energia por meio de reações químicas. Elas foram desenvolvidas pela primeira vez no século XVII, ou seja, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Mas nas últimas décadas, né, por conta de aplicações novas, essas baterias, né, se tornaram menores com uma grande capacidade de energia. Isso se deve à utilização de lítio, tá, que é um metal extremamente leve. Olhando na tabela periódica, seria o terceiro elemento mais leve que nós temos na natureza. E essa aplicação começou-se na década de 1910, né, inicialmente com filamentos de lítio metálico. Ganhou escala comercial na década de 1970 e até hoje são utilizados essas, vamos chamar de pilhas, né, porque são sistemas não recarregáveis, né, são utilizados até hoje, inclusive no sistema aeroespacial. Nós temos pilhas à base de lítio que tem durabilidade de 20 anos, tá? Então, que ficam nos satélites orbitando nosso planeta, então ela tem essa aplicação. Quando começou-se a tentar utilizar pilhas maiores, né, para ter uma capacidade maior de armazenamento e ao mesmo tempo uma maior tensão para gerar tração, né, movimento, essas baterias não eram estáveis, né? Então aí começou-se a criar, né, baterias com a base de liga metálica à base de lítio. Então inicialmente utilizou-se a LCO, né, que é a óxido de lítio cobalto na aplicação. Então deixou-se de ter o lítio metálico na composição. Isso é muito importante porque até hoje, inclusive ontem, né, eu recebi uma orientação, o meu auditor está pedindo que eu utilize extintor classe D. Eu falei, gente, não tem lítio metálico nessa bateria, não tem classe D de incêndio. Então esse tipo de tecnologia, né, começou a entrar, deu estabilidade, então, ou seja, nós temos uma bateria que não vicia, tem alta durabilidade, alta taxa de carga, alta taxa de descarga. Inclusive as baterias de íons de lítio são diferentes das de lítio metálico, elas não precisam ser carregadas totalmente e descarregadas totalmente. A melhor faixa de operação dela é entre 30% e 80%, né? Então se puder manter ela nessa faixa, ela tem a longevidade dela vai ser muito maior. Essa tecnologia evoluiu, né, começou-se a utilizar... Então hoje, desculpa te interromper, mas hoje a maioria dos veículos leves utilizam qual tipo de bateria? Essa que você está Não, a LCO, a óxido de lítio cobalto, foi a primeira, tá? Ela só tem poucos implementos hoje, ela se desenvolveu ao longo do tempo, tá? Inicialmente para serem colocadas em smartphones, depois foi utilizado na aviação, nos comandos de flaps, né, tirando o comando hidráulico, passando a ser controle eletrônico. Então isso deu leveza nas aeronaves. E a transformação de muitos eletrodomésticos, né, sem fios, como robôs, aspirador de pó, e agora os veículos, né. Essa tecnologia ela evoluiu, né, passando de utilizar a partir da LCO, que é uma bateria que utiliza cobalto, começou-se a criar uma família de baterias com manganês, tá? Na tentativa de substituir o cobalto. Então, inicialmente foram dopagens de manganês na LCO, criando NCA, NMC, que tem mistura de manganês, alumínio e níquel, até chegar na LMO, que é uma bateria de óxido de lítio de manganês. Ao passo dessa evolução, surgiram uma nova tecnologia, que são as baterias de lítio ferro-fosfato, tá? As famosas LFP. As LFPs, elas têm uma característica interessante porque ela tem uma ligação covalente em vez de iônica. Explicando o que é isso, né? Eu tenho, né, tanto fósforo como oxigênio, são dois elementos não metálicos, então eles compartilham um elétron na sua última camada, fazendo com que essa ligação seja muito mais forte do que as outras anteriores. E isso torna essa tecnologia mais estável em relação às outras baterias, tá? Não necessariamente que as outras são mais perigosas, não estou dizendo isso, elas têm segurança muito forte no seu aspecto construtivo, mas a LFP ela tem uma resistência muito alta. Então são baterias que dificilmente entram num processo de fuga térmica. Então hoje, basicamente, o que encontramos, vamos falar primeiro de automóveis, né? Nós encontramos basicamente LFP, NMC ou NMCA,
tá? Então, basicamente, as 3 tecnologias, as NM6 e NMCA, vêm da Europa, mas as fábricas europeias também estão migrando para a LFP. A LFP vem mais da Ásia, tá? E tem uma tendência futuro da gente ter a LMFP com a dopagem, né, de manganês sobre o LFP, dando mais estabilidade ainda. Tá? Isso significa mais segurança? Mais segurança. Perde-se densidade de energia, ou seja, né, as baterias não vão deixar de diminuir, mas principalmente para veículo, uma coisa que é muito importante, um veículo elétrico, todo o seu sistema de powertrain, que é o sistema, né, que gera a mobilidade do veículo, ele ocupa 1/3 do tamanho de um veículo a combustão. Tá? Então, quer dizer, o objetivo de se reduzir o tamanho já se atingiu. Então, hoje se prioriza mais a questão de segurança do veículo do que a questão de eficiência. Então, hoje não se preocupa tanto nessa questão de eficiência para produzir. Agora, outras áreas, né, da transição energética podem demandar baterias com um pouco mais eficiência. Você acha que o veículo elétrico é seguro? Sim, ele é extremamente seguro. Tá? Como eu participo da segurança, né, das provas da Fórmula E aqui no Brasil, já há 3 temporadas, então a gente verifica muito o aspecto de segurança dos veículos, né? Tanto que em 11 temporadas nunca teve incêndio numa corrida. Tá? Embora já tiveram colisões, já tiveram isso tudo, porque uma das causas, existem algumas causas que podem levar, né, à fuga térmica. Uma delas é colisão, e mesmo assim na Fórmula E vocês nunca tiveram caso? Não, nunca tivemos caso de incêndio. Existe um protocolo muito rígido, tá? Tanto que é uma fórmula que foi criada para desenvolver a Fórmula 1, 2, 3 e 4. Tá? Vale dizer até que a Fórmula 1 vai se tornar um carro híbrido ano que vem, a tendência é essa. Mas é uma fórmula que tem um protocolo de segurança muito rígido, né? E ali a gente tem todo tipo de aplicação tecnológica possível. Então, por exemplo, velocidade de carregamento, né? A velocidade de carregamento de um carro da Fórmula E é em 30 segundos, tá? É absurdamente rápido, que é inclusive um dos fatores, né, que o pessoal fala, no carro elétrico não vai pegar. A velocidade de recarga hoje já está superado, mas ela é limitada a uma taxa pequena justamente para quê? Para questão de segurança. Tá? O carro é monitorado por telemetria, e todo o aquecimento que tenha no veículo a gente age preventivamente, né? Trabalhando no processo do resfriamento ou isolamento desse veículo para uma área de segurança e, num terceiro estágio, o combate, se for necessário. Então, o que a gente percebe, né, existe a única corrida que tem um caminhão de bombeiro no paddock, né, que é a parte onde ficam os boxes, né, todo o universo ali do box, incluindo o box e a parte de apoio. E a gente está preparado para entrar na pista, né? Seria a única corrida que um carro de bombeiro entraria na pista, seria na Fórmula E. Então, isso não acontece, tá? Justamente por questão de telemetria, questão de segurança, a gente faz vários simulados, mas você tem essa preocupação. No nosso mundo, no dia a dia, os veículos, estatisticamente, né, são basicamente 10 vezes menos ocorrência do que os veículos a combustão, e essa tendência, né, ela está aumentando em relação aos veículos a combustão quando a gente compara isso. Das baterias. Se a gente for comparar com os carros LFP, tá, ela sobe, né, para 60 vezes menos risco. Aliás, teve, probabilidade, um estudo da Auto Insurance, né, das seguradoras americanas, que compararam, né, as ocorrências em carros elétricos, 100% elétricos, a combustão e híbridos. Isso. Nessas pesquisas eles indicam, tá, que existe realmente o carro, principalmente totalmente elétrico, ele tem uma segurança maior. O carro híbrido, ele é uma mistura da combustão e do elétrico. Então, ele tem um motor a combustão que pode fazer com que pegue fogo e acabe afetando a bateria. E quando a gente fala, uma coisa muito importante, quando a gente fala em incêndio em veículos elétricos, dificilmente a bateria será o fator principal. Tá? Pode acontecer? Pode. Nós vamos contar nos dedos a quantidade de casos ao longo dos anos. O que geralmente acontece
é falha no sistema de baixa tensão, ou seja, na bateria de 12 volts. O que acontece aí nesse problema? Ou é uma manutenção inadequada, falta de manutenção, pode ser alguma falha de produção de engenharia, também isso acontece, tanto que você tem alguns recalls um pouco mais incidentes com relação a isso, ou quando o proprietário adultera o veículo, né, quer botar um farol diferente, um som diferente, mexe no sistema de baixa. O que é o sistema de baixa tração? A bateria de 12 volts, tá? Que é de ácido chumbo. Mas na realidade não é a bateria que pega, é o sistema elétrico que acaba sendo afetado. Como é interligado o sistema de baixa com o sistema de tração, né, que gera a tração para o veículo, ele pode aquecer o veículo ou o sistema pegar fogo, e isso acaba afetando a bateria. Quando ele aquece a bateria, aí sim a bateria ela entra em fuga térmica. O Corpo de Bombeiros está, de certa forma, trabalhando na norma, né? Já se fala que essa norma está pronta, em vias de ser publicada, mas o que a gente recebe de informações é que, na realidade, essa norma vai tratar de garagem em geral, porque o carro a combustão também oferece riscos tão importantes quanto, né, o carro elétrico. Seria importante você talvez fazer uma comparação rápida de quais são os efeitos de um incêndio, tanto num carro elétrico como num carro a combustão, porque todos esses aspectos que você mencionou estão ligados a um incêndio numa bateria, né, de um carro elétrico. Agora, um carro a combustão também, quando pega fogo, quais são os impactos, os efeitos? A quantidade de energia liberada de um e de outro é diferente, é equivalente, não é? Se você pudesse também discutir um pouquinho sobre como que se dá o combate num carro, né, num carro que pega fogo, tanto elétrico como uma combustão, eu acho que seria interessante. Bem, tem dois fatores muito importantes aí. Primeiro, né, o que provavelmente fez um corpo de bombeiros, né, que na realidade todos os corpos de bombeiros se reuniram para ter uma norma homogeneizada no país, eles entenderam uma coisa que eu sempre faço menção, né? Sempre falo o seguinte, quem é que dorme com o celular carregando na cama, né? Aí todo mundo fica assim, aí eu pergunto, quem é que dorme com o celular na cama não carregando? O risco é o mesmo, tá? A única diferença é que eu estou implementando um risco elétrico. Quando a gente fala em estações de recargas dentro de condomínios, né, dentro de edificações, nós estamos incrementando um risco elétrico, tá? Que precisa ser tratado, e hoje tem uma norma muito bem segmentada da BNT, que é a NBR 17019, né? Ela dá uma boa e uma excelente orientação, e a gente deve, dentro do CB24, fazer uma complementação para ela. Agora, se eu já tenho o veículo dentro da garagem, eu já tenho risco, tá? Que é a presença dele. Então, independente dele estar carregando ou não, se ele desenvolver fuga térmica ou começar um incêndio num veículo comum e afetar um veículo eletrificado, eu vou ter toda uma geração de problemas. O segundo ponto é que os veículos se modernizaram ao longo dos tempos, e toda a base de segurança contra incêndio das garagens são baseadas em testes antigos, né? Até para os próprios Estados Unidos hoje, através da NFPA e outros órgãos correlacionados, reconhecem isso, tá? Os veículos hoje têm mais compósitos plásticos, tem combustíveis alternativos como GNV, né? E isso são maiores hoje, né? Tem implementos de metais pirofóricos. Isso faz com que os veículos modernos, né, tenham uma geração de calor muito maior do que os veículos anteriores. Independente de serem elétricos ou não. Independente de ser elétrico ou não. Principalmente não só maior carga de combustível, uma geração de calor, mas também mais facilidade de pegar fogo, tá? Porque antigamente nós tínhamos a parte da carroceria metálica. Hoje nós sabemos que muitos carros têm materiais plásticos e a tinta ela é inflamável. Se eu né? não me engano, hoje mais de 50% de um carro moderno ele é feito de plástico. De 20 a 50% inclusive o tanque de combustível, né? Você tem catalisador no carro, então isso faz com que os carros modernos tenham mais carga de incêndio, maior capacidade de pegar fogo e propagar o incêndio. Comparando o veículo elétrico a combustão,
os dois têm as mesmas características. Os dois têm materiais de revestimento, têm compósitos plásticos, têm pneu. Então, ou seja, a taxa de liberação de calor de um carro eletrificado ou de um carro a combustão é exatamente igual, tá? O que há de diferença são picos, né, relacionados à queima de combustível, porque eu posso ter uma explosão do tanque de combustível, eu posso ter vazamento do tanque, e na bateria também eu tenho pico quando ela é afetada e ela entra em fuga térmica. Quer dizer, a curva talvez de geração de calor ela é um pouco diferente, mas a quantidade de calor emitido é semelhante. Não, as curvas são semelhantes, a quantidade é que difere, porque como a bateria ela dura mais tempo gerando, no processo de fuga térmica, gerando gases inflamáveis, a curva de incêndio de um veículo elétrico é mais longa, tá? Mas isso também depende de fatores, depende de como a bateria foi afetada. Às vezes toda ela entra em fuga térmica simultaneamente, fazendo com que a curva gere um pico muito alto, e ela tem um comprimento exatamente igual, como ela pode se prolongar. A quantidade de calor no veículo elétrico ela acaba sendo ela acaba sendo maior pela questão do tempo, não pela questão da amplitude. Isso é muito importante, tá? O que faz o incêndio propagar mais rápido, primeiro, é a proximidade dos veículos, né? Hoje nós somos garagens, sejam de edificações comerciais ou residenciais muito próximas, né? E um carro basicamente atrás do outro. Então, o ideal seria 70 centímetros, né? Que você teria uma propagação em torno de 7 minutos, né? De um carro para o outro. Hoje os carros estão com 20 centímetros, 30 centímetros e a propagação é quase que imediata. Um fator adicional ao veículo elétrico, como ele libera um volume maior de garagem, principalmente em garagens, né, com pé direito baixo, o volume de fumaça é imenso, tá? Isso no elétrico ou em ambos? No elétrico. Onde eu tenho bateria, no eletrificado, tanto no totalmente eletrificado quanto no híbrido, tá? E isso independe do tamanho da bateria, porque o que me interessa no início, no processo, é o que acontece no início, tá? Então, se logo no início eu liberar uma grande quantidade de fumaça, a convecção, que é a transmissão de calor pelos vapores liberados, ela vai ser muito mais rápida. Então ela é geralmente 5 vezes mais rápida do que a quantidade de fumaça liberada por um veículo comum. Então, um dos fatores de maior preocupação na segurança de edificação é ventilação e selagem de fumaça. Então são dois fatores que são, esse controle de fumaça é extremamente vital no processo. Agora, isso independe de se o veículo elétrico está num processo de recarga ou não. Quer dizer, isso. Até onde vai meu conhecimento, essa norma do Corpo de Bombeiros vai tratar a garagem como um todo. Isso. De tal forma as garagens, né, receberem aí um conjunto de aparatos para exatamente poderem auxiliar numa eventual ocorrência dessa. Isso, certo? Isso. Como é que você enxerga, então, quais recomendações que você daria para um síndico ou para um gestor de condomínio, independente da norma que está por vir, quais recomendações você daria para um profissional que tem esse desafio pela frente? Bem, legal. O importante até lembrar que as baterias elas vão se tornar mais seguras, tá? Elas vão ter uma geração menor de gases inflamáveis, mas o volume de fumaça não vai ser reduzido, ele vai aumentar e aí você tem a questão da toxicidade. E aliás, o que mais fere e afeta as pessoas é justamente a fumaça, tá? Perfeito. Então, para mim, primeiro ponto seria detecção, tá? Por que detecção? Porque a fuga térmica na bateria, exceto se o incêndio começar por um processo normal, comum, mas mesmo assim isso para mim é importante, porque a bateria, ela antes de entrar em fuga térmica, ela sofre vários estágios térmicos, tá? Então ela, pelo íon de lítio, ela trabalha a 35 graus centígrados, é a faixa operacional ideal dela, ela tem uma pouca variação. Mesmo que o veículo esteja desenvolvendo alta velocidade, num terreno extremamente aquecido, a bateria é projetada para funcionar a 35 graus. Até na Fórmula E eu tive na penúltima temporada, eu fiz uma tomada de imagem termográfica dos carros, né, e estava calor, né, era mês de março, a pista estava entre 60 e 70 graus, os carros passando a 40, 35 a 45 graus, com um pouco de aquecimento no pneu. Então isso é notório, esse controle. Então quando você consegue fazer uma detecção por temperatura, tá,
você consegue antecipar os estágios. As baterias, ela tem um sistema de gerenciamento chamado BMS, que também mede a temperatura, e você consegue, por um processo de IoT junto a um software, né, monitorar isso, tanto que tem um case muito interessante na Coreia, que o proprietário detectou a fuga térmica do veículo, ele recebeu a mensagem do veículo, acionou o bombeiro chegou antes do carro desenvolver todo o evento, tá? Então isso aí, como acontece na Fórmula E. Então a detecção ela é muito, muito importante. É uma detecção sofisticada? Não. Eu preciso ter detecção automática também. Claro que eu vou ter veículos a combustão, então não posso estar utilizando detectores de fumaça. Eu tenho que utilizar detectores térmicos, né, termovelocimétricos ou câmeras termográficas, detectores pontuais. Aí vai depender muito da arquitetura da edificação, tem que ter um projeto específico para isso. A melhor recomendação hoje que nós temos, né, é seguir o que a NFPA, que é a norma norte-americana, indica, até a gente conseguir fazer essas adoções para cá. Eles soltaram um documento voltado para garagens modernas, né? Tratando de garagens. É um relatório que eles fizeram, justamente foi o resumo do que eu fiz, né? Alertando que os veículos se modernizaram e que eles estão trabalhando, né, vamos dizer assim, na revisão das normas, né, correlacionadas, tá? Aí nós estamos falando de chuveiros automáticos, detecção, estão criando uma norma para baterias em termos gerais, né, que vai ser a NFPA 800. Isso acaba sendo muito importante. A NFPA é interessante porque o que ela publica são baseados em fatos científicos e testes que ela realiza. Então elas pegam os dados científicos que estão sendo produzidos na Europa e estão testando em larga escala nos Estados Unidos. E isso faz com que a gente tenha boas orientações, né? Embora a Europa já tenha bastante orientação para isso, mas a NFPA é conhecida no mundo inteiro como uma referência por credibilidade, né, vamos dizer assim, né, porque é baseada em teste e não em achismo. E à medida que elas já estão se modernizando, a gente já começa a obter alguns elementos provenientes de lá, a gente começa a estabelecer. Então ali nós temos hoje bons parâmetros que a gente em breve pretende, provavelmente a norma do Corpo de Bombeiro está utilizando essa referência, tá? E para mim é o ponto principal. O segundo ponto aí é um conjunto, né? Seria a ventilação, né? O controle de fumaça como então, um todo. Então vamos lá, o primeiro item seria deteção. Sistema de deteção. Sistema de detecção. E tem várias tecnologias aí. Pode ter por câmera termográfica, ou até mesmo recebendo informações do próprio BMS do veículo. Isso. E aí sistemas de detecção tradicionais por termovelocimétrico e de fumaça. Isso. Então o primeiro seria sistema de deteção. O segundo seria o quê? A parte de ventilação e exaustão. Controle de fumaça, tá? Controle de fumaça, a gente tem que não só falar em ventilação, nós temos que falar também em selagem, tá? A parte de selagem e proteção passiva nas edificações, principalmente no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, exceto alguns estados que dão uma boa prioridade para isso, ela é fundamental, porque hoje o que a gente percebe é que as vítimas, né, de sistemas eletrificados é por inalação de fumaça, tá? E aí se desencadeia uma série de protocolos de emergência. Então, a melhor maneira de se fazer isso é fazendo a selagem e o controle de fumaça. Não adianta nada eu ter um sistema de ventilação, pegar essa fumaça, jogar para o ambiente e do lado de fora ela subir pela fachada do prédio, né? Então tem que ter uma série de cuidados aí, tem que ser um projeto bem estruturado. Muito importante fazer uma análise de risco da edificação. Aqui em São Paulo tem a IT 16, tá? Que fala de gerenciamento de risco. Embora ela fala de risco específico, mas ela pode ser adotada para qualquer tipo de risco. E bateria hoje ela é considerado risco específico dentro da regulamentação de segurança contra incêndio. Então eu preciso ter esses pontos: selagem, controle de fumaça, ter um plano de evacuação muito conciso, tá? É comum até o volume de fumaça ser gerado no ambiente ele poder empurrar a porta de emergência, por exemplo, tá? Então, isso tudo precisa ser avaliado. Depois, a questão dos chuveiros automáticos, tá? Muita gente, né, fala a água não apaga. O melhor estratégia para controlar um incêndio em bateria é o resfriamento, tá?
No caso do sprinkler, mesmo para um incêndio comum, o seu objetivo não é apagar o fogo, mas controlá-lo para possibilitar que as pessoas saiam e que postergue o que a gente chama de cronograma de resposta do Corpo de Bombeiros, né? Para que eles cheguem e consiga dar uma resposta eficaz para aquele incêndio. Então, o chuveiro automático, o que é o principal papel dele? Não deixar que o incêndio passe de um veículo para o outro. Não deixar propagar, tá certo? Não deixar propagar. Seja ele começou no veículo a combustão ou não. Então, nós tivemos aí vários eventos, por exemplo, em Luton, né, no aeroporto de Luton, onde iniciou no veículo a combustão, Diesel, né? A diesel. Basicamente, embora tivesse veículos eletrificados ali, mas o principal fator foi veículo a combustão. Aliás, se eu não estou enganado, a quantidade de veículos eletrificados nesse caso eram poucos. E foram mais de 1.400 veículos que pegaram 1.400, fogo. Isso, 1.400 veículos afetados. Obviamente que ali existem outros fatores, mas começou com ele. E agora tivemos recentemente um similar em Jacksonville, nos Estados Unidos, que nesse caso começou num veículo eletrificado e também os dois provocaram o colapso de garagem, tá? Então, assim, não interessa se vai começar num veículo comum, veículo a combustão, pegou o fogo na garagem. O que nós temos nas nossas garagens hoje? Falta de sistemas de combate, falta de sistema de detecção. E o que é interessante, quando a gente olha a regulamentação de incêndio, as medidas para edificações comerciais são muito mais fortes do que para as residenciais. Isso tende a mudar, né? Eu imagino que essa norma agora, de certa forma, vai trazer uma nova era na construção civil. Para empreendimentos novos. A dúvida é o que vai ser exigido e recomendado para os empreendimentos existentes, principalmente os residenciais. Isso, existem soluções alternativas, né, que provavelmente o Corpo de Bombeiro vai indicar o que ele vai aceitar. Isso também não impede da edificação poder oferecer uma condição modificada dentro do processo da IT 16, tá? Então, ele obviamente ele vai aceitar essa oferta, ele vai analisar tecnicamente essa condição para verificar. E a questão também não é só técnica, é financeira. Você provavelmente ele deve dar um tempo de adequação, só que quem é que assume esse risco nesse tempo? Existe essa questão. E vai ter aquelas edificações que não tem jeito, ela não tem condição de se fazer, de você ter uma garagem que tenha veículos elétricos em locais fechados, independente de ser sob solo ou sobresolo. Se ela é coberta, ela não precisa nem ser fechada, se ela é coberta, mesmo que ela seja aberta, como o Luton era aberto, Jacksonville era aberto, tá? Eu posso ter problema. O que é muito importante dizer é que um veículo não vai colapsar uma estrutura de uma edificação grande, uma edificação pequena. Mesmo porque tem as normas de hoje, dos edifícios de hoje, aguentam um bom tempo, né, de fogo, enfim. Quer dizer, não é um veículo que vai colapsar. Não é. É uma sequência de veículos, por isso a importância do chuveiro automático ou de sistemas que têm o mesmo efeito de controle, obviamente que vai depender do tamanho da garagem. Depende do tempo da resistência dos materiais. Então a NFA pede em torno de 120 minutos, que é a maioria das edificações novas no Brasil, mas a minha edificação tá para 30 minutos, como o Luton também tinha um tempo de resistência pequeno. Mas eu consigo fazer revestimento, utilizar elementos de proteção passiva, como existe hoje na Alemanha, por exemplo, existe na Noruega, materiais de revestimentos, né, que eu consiga aumentar a resistência da estrutura, tá? Então eu preciso ter o controle de fumaça e a estrutura resistir para que as pessoas evacuem. Então a grande preocupação do Corpo de Bombeiros é salvar vidas. Então esse é o foco principal, e provavelmente ela deve vir com uma orientação do que todo mundo tenha que fazer, né, para proteger as edificações. Você acha que isso será só para garagens que tenham veículos elétricos ou garagem em geral? Não, provavelmente deve ser para garagens em geral, tá? Como está acontecendo no mundo inteiro, a revisão não está sendo em função de ter veículos elétricos, mas para veículos em geral, tá? Me fala uma coisa, Marcelo, existem alguns estudos que mostram que o risco de veículo elétrico pegar fogo durante o ciclo de recarga é o menor das incidências.
Eu já vi números do tipo que somente 15% dos veículos elétricos pegam fogo durante o ciclo de recarga. Os outros 85% são de outros motivos. Quais são as outras causas que levam o veículo elétrico a pegar fogo? Vou olhar um pouquinho a história da estatística, né? Porque estatística, a gente tem que entender o número e como foram obtidos, né? Fazendo uma brincadeira, né? Todo mundo fala, onde é que mais morre pessoas no mundo? Na cama, né? Mas por que na cama? Se a gente considerar leitos de hospitais nesses números, então a gente tem que entender esses números porque tem por trás disso. Inicialmente, nos primeiros levantamentos estatísticos que foram feitos de maneiras informais, mas bem acreditadas, tá? Indicava-se que 2/3 dos veículos eletrificados entravam em fuga térmica durante a recarga, tá? Mas por que acontece isso? O primeiro fator interessante entrou. Mas qual era a causa? Em todos os casos, não tinha ligação do carregamento com a fuga térmica, tá? Não tinha relação. Ou seja, então não é o carro elétrico, o carregador que está fazendo a bateria entrar em fuga térmica. Existe alguma coisa por trás. O que se atentou foi para o seguinte: na época as baterias eram pequenas, os incêndios, né, você só sabia que aquele carro era elétrico porque ele estava vinculado à estação de recarga. Então teve muito casos subnotificados, inclusive no Brasil, tá, de veículos eletrificados que pegaram fogo, tá, fora do carregamento. Então existe esse problema. Hoje, com as estatísticas melhorando em torno do mundo, já pelo menos há 3 anos melhoraram bastante, percebeu-se que esse número de veículos entrarem em carregamento, fuga térmica em carregamento diminuiu. Mas o que para mim o fator mais importante não existe ligação da recarga com a fuga térmica. Provavelmente é um fator, tá, prévio, geralmente uma falha de manutenção, vazamento do fluido do ar-condicionado, falha no sistema elétrico, que quando eu vou colocar o veículo em recarga, tá, possa ativar algum mecanismo, tá, que faça a parte elétrica pegar fogo e o veículo pegar fogo. Agora, entretanto, um outro fator também que é importante uma parte desses incêndios são provocados pelo carregador. E aí, muito importante antes de se fazer uma análise de segurança da edificação, tem que se fazer uma análise de viabilidade elétrica, perfeito, tá, para ver se a edificação vai comportar o carregamento de um determinado número de veículos, tá? Podemos dizer que, voltando então para os desafios do síndico, do gestor, que ele precisaria tomar uma série de atitudes quando for tratar a questão, né, da segurança da sua garagem, independente de ter carro elétrico ou não, de se fazer uma análise de risco, contratar, né, empresas que possam analisar a questão da sua infraestrutura elétrica, desenvolver projetos. Quais as orientações que você daria, então, para um gestor e para um síndico que ele deva tomar ante esse risco que existe, que é a garagem? Sim. Bem, em primeiro lugar é fazer análise de viabilidade elétrica, né? E uma coisa muito importante é que muitas empresas de carregamento estão fazendo e às vezes fazem a medição de um dia, né? Você tem que fazer pelo menos de 7 dias ou mais, tá? Para você ter que avaliar todo o ciclo do que você tem, principalmente quando você tem alta demanda. E essa análise, você sabe muito melhor do que eu, né? Ela vai te dizer uma série de aspectos, qual tipo de carregamento que eu posso utilizar, a quantidade de veículos e etc. Com base nessa viabilidade elétrica, o segundo ponto é definir onde serão os locais de recarga, ou se cada vaga vai ter seu carregamento. Existe aí um erro muito grave, né, que eu vejo, todo mundo tentar puxar o seu sistema elétrico do relógio. Do relógio dele. Nossa, esse é um princípio. Tem distribuidoras que proíbem já. Não, isso não deve ser feito, né? E, literalmente isso não deve ser feito, tá? Existem outras maneiras de se garantir a cobrança, tá, sem utilizar esse processo. Obviamente tem a viabilidade elétrica, escolher os locais. A partir da escolha dos locais, paralelamente a gente faz uma análise de segurança da edificação. Então pega toda a documentação de incêndio, toda a documentação elétrica, faz uma avaliação, determina local e ali a gente faz um estudo de cenários, uma análise de risco. Nesse estudo de cenário, o que a gente vai avaliar? Se eu tiver um incêndio aqui, o que pode acontecer? Então isso a gente chama de prospecção de cenário de emergência.
em cima dessa prospecção, a gente vai analisar. A fumaça vai ficar dentro do prédio, ela vai sair. O que eu tenho no entorno? Uma escola, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma outra edificação. Tem que lembrar que essa fumaça pode sair do prédio e afetar as outras edificações. E em cima dessa análise, a gente propor complementos à regulamentação de incêndio com base até nessa norma, a futura norma que vai sair. Se não tem, a gente utiliza hoje as melhores práticas que estão convergentes do que as normas vão indicar. Lembrando, a norma ela vai dar um bom horizonte, mas certamente, principalmente em determinados estados, né, você vai conseguir apresentar um projeto alternativo. A ideia é não fugir daquela linha dorsal, né, e a gente só seguir no alternativo quando o principal não for viável tecnicamente. Tá? Ou seja, eu não tenho uma estrutura para abrigar um chuveiro automático. O que eu tenho de alternativa? Então, isso é que eu vou analisar. Então, a alternativa ela não pode ser proposta por um aspecto financeiro. Não tenho condição de fazer. Peraí. Ela tem que ter uma condição técnica. Tá? Se essa condição técnica inviabiliza, a gente parte para a alternativa, para oferecer a segurança. Então, esse é o caminho para seguir. Tem que se fazer uma análise, até porque as edificações não são iguais. Eu tenho edificações novas, edificações antigas, os sistemas de segurança implementados são diferentes, eu tenho reserva de incêndio diferente, eu tenho pressão de hidrante diferente, e um ponto muito fundamental que para mim é um tendão de Aquiles, é o treinamento da brigada de uma edificação, tá? Que é muito fraca. Ela é composta por moradores. Aliás, o Corpo de Bombeiros provavelmente não vai pedir um treinamento mais eficaz, até porque toda vez que você faz isso, você coloca as pessoas em risco. Não são pessoas treinadas, não é um treinamento de 8 horas que vai te habilitar a controlar um incêndio. Eu imagino que o procedimento vai ser, numa situação de incêndio, contenção e chamar o Corpo de Bombeiros, tá certo? Porque quem está capacitado... Aliás, essa é uma pergunta. Muito se fala de que o carro elétrico não se apaga, o Corpo de Bombeiros está preparado para tratar incêndios em veículos elétricos? Está. Eu tenho, por conta do trabalho da BNT, né, do CB24, a gente tem contato, né, com várias corporações. Então a gente faz antes disso, né, através até da minha empresa, a gente já fazia um trabalho de cooperação mútua, né, todo o conhecimento que eu obtive eu transferi para eles, e para que eles pudessem, né, desenvolver, estudar. Hoje está sendo bastante legal que muitos, né, já estão oferecendo palestras, orientações, então está sendo muito legal isso. Então eles têm hoje capacidade de lidar. Ano passado foram feitos vários testes, participei da maioria, né, através da empresa que cedeu os veículos, né, fez a contratação, fiz essa interligação com o Corpo de Bombeiros, né, para o Corpo de Bombeiros em determinados estados poderem conduzir um ou outro que eu não pude por conflito de agenda, né. Teve vezes que teve 2 testes em estados diferentes, eu tive que optar por estar em um. Em todos esses testes, né, os veículos, né, foram controlados com água, tá? E aí é muito importante elementar o seguinte: fogo é fogo, tá? Então eu consigo controlar o fogo a partir do momento que eu entendo os fenômenos que estão sendo desenvolvidos. Então, como eu disse, o melhor método hoje é o resfriamento, principalmente para grandes baterias. Isso não impede que uma bateria pequena, um smartphone, um celular, um powerbank, eu controle com pó químico, CO2, porque a bateria é muito pequena. A fuga térmica ela leva 30 segundos a 1 minuto. Num veículo, a fuga térmica pode levar horas. Então, o que acontece com os extintores convencionais? Eles acabam rápido. E o resfriamento ele é interessante porque, além de eu controlar o fogo, quando eu resfrio a bateria, eu estou controlando o evento térmico dela. Tá? Então, em termos gerais, eu utilizo a mesma quantidade de água para um veículo a combustão do que um veículo elétrico. A quantidade de água é a mesma? É a mesma. Tá? Para você ter ideia, no controle de chamas, o maior índice ano passado foi 3.500 litros. Tá? Isso num carro elétrico? Num carro eletrificado. Tá? Com baterias, são baterias diferentes, cargas a pino, tá? Quase no topo. O menor foi 1.700, né?
e o maior foi 3.500. Quanto tempo se levou para se combater o incêndio desse Mesmo carro? tempo que um carro comum, tá? Em torno de 14 minutos o incêndio já estava controlado. Então, se eu posso dizer então que é um mito de que o carro elétrico não se apaga? É um mito, aliás, é um erro enfadonho, tá? O fogo se apaga. A diferença é que se a bateria ainda estiver tendo desenvolvimento eletroquímico ali dentro, reação eletroquímica, ele vai gerar gases, reaquecer e reiniciar o processo. É o que eles chamam de reignição. É mais além, porque reignição é quando eu apago o fogo, apaguei e o próprio fogo ele reinicia. No caso ali do incêndio, mesmo que eu tenha feito o rescaldo, se a bateria ela tiver em processo eletroquímico, ela vai gerar gases, vai aquecer e vai retomar o processo. É um novo incêndio, a gente chama isso de evento secundário. É até um novo termo que a gente está utilizando. E isso pode acontecer até dias depois. É aí que está a diferença do veículo eletrificado. Pro da combustão. A combustão. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente apaga o fogo em uma bateria, meu problema começa. Tá? Porque eu tenho que gerenciar essa bateria até ela ser desmontada ou inertizada. Mesmo que eu resfrie ela, traga a condição, ela pode dias depois desenvolver de novo a reação. Então tem que ter todo um processo com relação a esse veículo. Então essa que é a principal diferença de um veículo eletrificado ou não. Então tão logo eu consiga controlar um incêndio, em ambiente aberto, o bombeiro não tem, eu acredito que assim de uma maneira geral, mesmo aquelas corporações que ainda a doutrina não chegou, o procedimento não chegou, mas eles vão conseguir dar conta. Mas o problema é essa reignição, tá? Então está preparado sim, vai existir aí obviamente uma massificação de procedimento. Já tem um protocolo hoje muito bem definido, existem alternativas, mas hoje utiliza-se basicamente água. Alguns aditivos são interessantes, aceleram o processo, mas o que é importante é que todo mundo, todas as edificações têm água e com água eu consigo controlar. Isso é o mais importante de tudo, tá? Dentro de garagens fechadas, isso não é problema só relacionado ao veículo elétrico. Um veículo a combustão pegando fogo dentro de uma garagem, já se tiver bastante desenvolvido, inviabiliza o acesso do corpo de bombeiro. E outra coisa também, por que é importante você ter uma detecção automática de incêndio? Principalmente que ela seja endereçável, ou seja, eu tenho que saber onde começou. Olha o ponto. Qual é o ponto? Eu tenho 3 níveis de garagem, 4 níveis de garagem, começou em tal local na 4ª garagem, então o bombeiro sabe onde está o incêndio. Quando ele não sabe, ele vai ter que procurar. E aí é que é o problema. Então, se eu entendi direito, Marcelo, o enxoval, vamos dizer assim, de itens que um síndico e um gestor deveria ter, ele deveria fazer um estudo da sua parte de infraestrutura elétrica, um estudo de viabilidade, né, elétrica do seu empreendimento, depois fazer uma análise de risco, né, e um estudo de segurança. Baseado nesses 2 levantamentos, fazer um projeto tanto de elétrica como também um projeto de segurança, plano de emergência, com protocolos, né, de emergência e tudo mais. E aí, então, com isso ele teria, vamos dizer assim, toda a documentação necessária para poder tratar e lidar das questões dos riscos envolvidos em garagem. Faz sentido esse enxoval? Você, além disso, o que mais que você acha que ele deveria ter? Exatamente isso. A linha é essa daí. Essa é a linha que tem que seguir. O gestor ele deveria tratar os riscos de uma garagem independente de ter carro elétrico ou não? Essa é a sua visão? Sim, independente de ter carro elétrico ou não, eu recomendaria que se fizesse uma revisão. Aí nós vamos ter, óbvio, né, impacto de estado para estado, mas provavelmente alguns estados vão provavelmente começar a elevar a régua das garagens, tá? Até por uma tendência universal. Seguradoras já estão fazendo isso, tá? Como o seguro de residenciais aqui no Brasil ainda não são tão rígidos com relação à segurança, quando a gente pega gerenciadoras de risco, eu já vi prédios comerciais que ele não teria um sprinkler, mas obrigou a colocar na garagem. Já, independente de ter essa questão ou não, eu já vi isso. Então, nós vamos ter essa tendência das garagens fazer toda essa mudança, tá? Os 5 pilares, né, do sistema, só para a gente lembrar: detecção, ventilação, selagem e proteção passiva, tá?
o chuveiro automático e plano de emergência. São 5 pilares que precisam ser implementados. Obviamente que aquilo que não der para implementar vai ter alternativa. E eles valem de novo, independente de se tem carro elétrico ou não tem, quer dizer, são os pilares de uma garagem agora, tá certo? E um ponto muito fundamental, Hélio. Agora, eu queria trazer um outro ponto que é o seguinte: a gente tem falado muito da questão de carros, mas existem outros riscos envolvidos que são os outros veículos elétricos. Que a gente já, né, ao longo desse podcast, a gente viu algumas recomendações importantes, né? A questão do enxoval, né, que o gestor precisaria ter, a questão dos estudos, dos planos, não puxar, revisar toda a sua parte elétrica, fazer com empresas, né, profissionais, não puxar o ponto de recarga do relógio. Mas qual a recomendação que você faz, por exemplo, para a questão de moto, scooter, bicicleta, patinete, a recarga desses itens dentro das unidades? Que recomendação você faz para um gestor de condomínio com relação a esses outros tipos de veículos? Como é que eles deveriam tratar disso? Você tocou num ponto que é importante. Eu, assim, vou dizer o seguinte, que esses dispositivos de mobilidade pessoal vão trazer muito mais problema do que os automóveis. Automóveis hoje é o que a gente tem de mais alto nível de segurança. Esses equipamentos, né, eles têm uma entrada que não é controlada como os automóveis, né? E hoje você tem várias startups, né, montando esses dispositivos, tá? Algumas sérias, outras não, tá? As que são sérias, elas têm uma preocupação com segurança muito grande, tá? Óbvio, né? Você tem uma responsabilidade. Outro ponto também que a gente pode agregar são as baterias, né, estacionárias dos sistemas fotovoltaicos também, que vão entrar dentro de residências. É claro que elas já têm uma segurança mais específica, são mais robustas, mas a gente tem que ter uma atenção porque são baterias grandes, tá? Então, as recomendações, primeiro, né, baterias grandes, né, especialmente acima de 800 watt-hora, elas não deveriam ser recarregadas em cômodos habitáveis, né? Em residências, né, com mais de um pavimento, elas não deveriam ser recarregadas nos apartamentos. Isso também leva para a parte de trabalho também, no ambiente de trabalho. Muitas das pessoas vão utilizar os equipamentos, algumas baterias são sacáveis, né? O cara vai querer carregar em cima da sua mesa de trabalho. Não deve ser feito isso. E aí eu vou utilizar como benchmark o que é feito hoje nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, mas já com uma referência para todo o país, que é, primeiro, utilizar baterias que sejam certificadas, né, por órgãos independentes, né? No Brasil não temos ninguém que certifica. Se eu não me engano, acho que o Inmetro só certifica baterias estacionárias para sistemas fotovoltaicos, mas não para os outros equipamentos. Então isso é uma coisa que vai ter que ser trabalhada aqui no Brasil. Mas pelo menos elas têm referências, né, na normas UL, de testes, né, e algumas normas até nórdicas, né, seguindo a RISE. Segundo, né, utilizar também acessórios, né, preferencialmente originais ou confiáveis. Um hábito que a gente tem quando a gente sempre vai procurar um cabo, mesmo que ele seja de uma marca alternativa, a gente vai no quiosque, né, o certo seria a gente buscar lojas eletrônicas, né, com um técnico de eletrônica, ou seja, lojas especializadas, preferencialmente autorizadas. E a parte de recarga, ela tem que ser muito importante. Então esses dispositivos, como eu disse, principalmente grandes bicicletas, scooter não é nem o caso, mas pelo menos algumas scooters a bateria você saca, elas deveriam ser recarregadas na garagem. Tem que ter uma proteção específica para isso, tá? Então você sugere então que as pessoas deixem de carregar os seus veículos, né, tipo bicicleta, patinete, nas suas unidades, e os condomínios criassem um espaço controlado, com toda a infraestrutura, para que essas recargas acontecessem? Isso, é isso que está sendo feito hoje em Nova York, que fez com que uma estatística aterrorizante caísse a zero. Até antes da publicação, que foi no ano passado, dessas recomendações, até nível legal, Nova York tinha no ano anterior, 2023, acumulado 13 óbitos, né, uma quantidade imensa de feridos. Para você ter uma ideia, em termos por conta de recarga dentro das unidades. Dentro das unidades. Chegou-se a um ponto de ter 7% de óbito por ocorrência e 68% de hospitalização por ocorrência, tá? Essa hospitalização é muito séria. E assim, o número de óbitos só não aumentou porque
lá se está se preparado para o processo de contaminação. No Brasil, sim, o índice de óbito ia ser bastante alto, tá? Então, seguindo não é nenhuma recomendação, para mim devia ser legal. Não, lá é proibido carregar dentro de apartamentos. Então, síndico e gestor, a gente está falando aqui de carro elétrico, mas além do carro elétrico, nós temos aqui bicicleta, moto, patinete. Você tem a obrigação de recomendar e sugerir no seu empreendimento que as pessoas deixem de carregar os seus veículos elétricos nas suas unidades e criem um espaço dentro da área comum, controlada, com toda a infraestrutura, para que as pessoas possam fazer isso. Porque, ainda que a sua responsabilidade esteja da porta para fora das unidades, isso acaba afetando a comunidade como um todo. Essa é uma recomendação extremamente importante. Bom, Marcelo, a gente está seguindo agora aqui para o final do nosso encontro e eu gostaria de enfatizar um pouco as recomendações para o gestor e para o administrador. Quer dizer, eu acho que está muito claro que, sem dúvida nenhuma, o veículo elétrico, seja ele carro, moto, bicicleta, patinete, enfim, o veículo elétrico ele traz desafios, mas é um desafio que a gente tem que encarar, porque é inexorável, tá certo? A mobilidade elétrica veio e não adianta, ainda que alguns preguem dizendo que não vai pegar, que não vai acontecer, eu acho que isso é um grande equívoco e eu acho que é um papel, né, importante nosso levarmos para os síndicos e gestores a importância deles tratarem esse assunto de frente e tratarem isso de uma forma geral, independente de ter carro elétrico ou não na sua garagem, independente de ter recarga ou não na sua garagem. Seria importante, então, que a gente finalizasse aqui a nossa conversa, trazendo de novo para o gestor a importância dele tratar esse assunto de forma serena, profissional, organizada. Então, só finalizando, quais são as recomendações finais que você dá para esse profissional, e seria importante também que você pudesse abrir aqui um pouquinho um canal de comunicação com ele, falar um pouquinho de como que se a pessoa quiser usar o seu trabalho, a sua consultoria, como que ele faz para entrar em contato contigo. Bem, acho que o primeiro ponto, fazendo um resumo de tudo que eu disse, né, é dizer o seguinte, que nós estamos lidando com uma tecnologia nova, tá? Que ela traz riscos novos que estão sendo entendidos. Então, num primeiro momento, né, dá a entender, né, principalmente se as pessoas tomarem só determinados pontos, né, ouvirem aquilo que querem, é que nós estamos lidando com uma tecnologia muito perigosa. Numa escalada de todos os veículos, eu acho o veículo a gás, o GNV, o mais perigoso, tá? Porque você tem gás ali e hoje, né, ele já tem uma segurança sedimentada. O veículo eletrificado, embora, né, o primeiro veículo a ser feito no mundo foi elétrico, né, no Brasil o Gurgel já tentou fazer, só que hoje nós estamos lidando com uma tecnologia que permite uma autonomia muito grande. Nós vamos ter uma entrada no mercado brasileiro, já existe no mercado global, com veículos com mais de 1.000 km de autonomia. Velocidade de recarga, já expliquei na Fórmula E, em 30 segundos eu consigo recarregar um veículo, só uma questão de segurança no processo. E sem contar as infinidades de aplicações com essa nova tecnologia. Então, a eletrificação dos veículos é uma coisa que não tem volta, tá? O futuro é elétrico. E cabe a nós entendermos, né, o que fenômenos estão sendo, né, que podem ser produzidos e protegê-los. À medida que a gente consegue fazer isso, né, a gente vai proteger. Com relação à proteção específica da garagem, né, fazendo um resumo bem rápido, vale lembrar que nossas garagens, né, elas foram desenvolvidas sem que a regulamentação de incêndio, né, acompanhasse a tecnologia dos veículos, independente de ser propulsão elétrica ou não. Por exemplo, ela não está preparada para um veículo a gás pegar fogo dentro de uma garagem. Ela não está preparada, tá? Só que o que chamou a atenção do veículo eletrificado? Né? Quando a gente passou a trazer a estação de recarga para dentro do veículo. Isso começou a se chamar uma atenção, tá? Na época que isso começou a ser feito, existia uma estatística que era contra, hoje ela está se mostrando, né, pelo motivo que eu expliquei, né, controlável, porque a parte de carregamento, os carregadores são seguros, existe normalização a nível ISO, a nível também de NBR, que segue as premissas, né, internacionais de segurança. A única preocupação é hoje eu contratar uma empresa especializada para fazer isso, tá? Existem vários modos de se fazer carregamento,
tá? O que é importante todos eles são seguros, desde que eu siga a premissa de carregamento, tá? De segurança do carregamento. Todos eles, sem exceção. E isso acaba sendo importante. E o que nós vamos ter nesse processo é uma atualização da regulamentação para garagem, né? Que para mim faz muito mais sentido do que só proteger a questão da estação de recarga. Não faz sentido eu proteger a estação de recarga e numa vaga do lado que não esteja carregamento eu ter um veículo que pode gerar problema. Então, o que nós temos que fazer, esperar é sair essa regulamentação, mas independente disso, essa regulamentação ela vai pedir isso, né? Que se faça uma análise de viabilidade elétrica, uma análise de segurança baseada em riscos, analisar o que se precisa implementar, submeter o corpo de bombeiros, estabelecer um plano de segurança e um plano de manutenção. Eu tenho que seguir esse ritual que faz parte de qualquer processo, né? De gestão de incêndio, né? Que infelizmente, como eu disse, é um problema no Brasil essa cultura. Então, talvez, como eu falo, né? Talvez o veículo eletrificado tenha vindo para disciplinar isso, tá? Então, de um aspecto geral... para dar luz ao problema. Para dar luz ao problema. Quer dizer, na realidade, hoje a gente precisa tratar o risco da garagem. Que já existia antes. Exatamente. Então, de uma mensagem que eu digo para vocês... Aliás, desculpa, um parênteses. Teve um caso em Itajaí, um incêndio que aconteceu num prédio em Itajaí, onde houve uma propagação em vários veículos, e inicialmente achava-se que tinha um carro elétrico lá dentro, e não tinha carro elétrico. Isso. Foi um carro a combustão que propagou, e não tinha carro elétrico lá dentro, isso tá mesmo, certo? Isso mesmo. Itajaí, se eu não me engano, né? Acho que foi Itajaí. Então, isso prova de que a garagem ele tem o seu risco e precisa ser tratado. Sim, sim. Tá, aliás, todas as ocorrências hoje, né, que estão sendo drásticas, a primeira coisa que todo mundo fala é ter a presença do veículo eletrificado. E aí chega lá e... Em Madrid, né, teve o caso, né, de um carro híbrido, né, que colidiu num carro a combustão. E quem pegou fogo foi o carro a combustão, tá? Obviamente que quando ele afetou o eletrificado, a coisa modificou, tá? Pela questão de fumaça e ser uma garagem pequena. Mas, assim, uma tecnologia. O veículo eletrificado. Hoje, uma coisa interessante: não tem estatística de gente morta dentro de um veículo, né? Gente que morreu dentro de um veículo eletrificado que pegou fogo, a não ser por colisão, que aí não tem como, tá? A pessoa em compensação, a gente acabou de ver um caso de um carro a gás, né? Que explodiu no posto, trouxe a óbito, né? O dono do veículo e machucou mais um monte de gente que estava ao redor. Isso. E uma coisa é importante dizer, não é o fato do veículo ser a gás. Ali teve alguma falha, seja de manutenção ou uma falha de procedimento. Obviamente que eu não sei, não estou analisando, faço a parte de investigação. Claro. Mas existe uma falha ali. Então, que precisa ser identificada e ser orientada. Então, a tecnologia ela é segura, principalmente se a gente souber utilizar de maneira ela segura, ela nunca vai dar problema, tá? Ela nunca vai dar problema. Tanto que hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas que utilizam, por exemplo, smartphone com a bateria dilatada, não leva para manutenir, ela é resistente. Ela dilatou, você tem que trocar, mas a pessoa não troca, né? Então, isso é importante para lembrar o quanto é resistente essa tecnologia. O quanto que ela foi feita, né? Não é só o aspecto da bateria, toda a construção dela, desde a célula até o nível de bateria e o nível do equipamento, é projetado para nos tornar seguro. Então, assim, a tendência, uma coisa que é certa na tendência futura, segurança. Tá? Perfeito. Então, diante disso, dessa tendência, aqueles que quiserem usar os seus trabalhos, os seus serviços, como é que eles podem entrar em contato com você? Se você puder colocar aqui a sua página no Instagram, como que as pessoas podem entrar em contato contigo e fazer uso do seu trabalho? Bem, toda a minha rede social e tanto a minha página, ela é simples, né? mvale, né? Vale com 2 L's, .tech, né? TECH. Então, tanto no Instagram quanto na internet, no LinkedIn ou até mesmo no YouTube, essa é a minha orientação, tá? E o meu WhatsApp é o DDD 11 98 994 7141 para um contato mais direto, para que eu possa orientar. Trabalho com consultoria e treinamento, tá? Justamente na parte de eletrificação, a parte, né, de análise de risco, tá? Inicialmente, e também a parte de elaboração de plano de emergência e o treinamento. A parte de projetos de incêndio a gente utiliza
parceiros, a parte de viabilidade elétrica também a gente utiliza parceiros, né, para que a gente possa dar toda a solução macro, né, para um síndico ou para um gestor, né, seja síndico ou profissional, um gestor de uma edificação comercial. Perfeito. Marcelo, eu queria agradecer. Eu queria trazer aqui para você que está nos assistindo que a mobilidade elétrica ela é inexorável. Logicamente, ela traz seus desafios e esse espaço ele basicamente é para que a gente traga conteúdo que permita que vocês tratem esse assunto de forma organizada, profissional. Não adianta a gente não considerar a mobilidade elétrica, ela vai acontecer, ela já está acontecendo e cabe a todos os profissionais que atuam nesse segmento a tratarem isso de forma profissional. E é por isso que a gente busca trazer aqui profissionais que possam desmistificar, trazer conteúdo e informações que auxiliem vocês nesse trabalho. Então eu queria mais uma vez agradecer o Marcelo. Marcelo, foi muito gratificante tê-lo aqui. E espero tê-lo aqui em outras oportunidades também. E todos aqueles que precisem de um trabalho de consultoria de profissional, como o caso do Marcelo, por favor, entre em contato com ele. E mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência e até o próximo evento.